A nação que ele governa é feliz com tal Senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Acolhe os oprimidos em sua casa, Senhor, é seu abrigo. Só ele se faz temor, pois é seu povo da força e poder. O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados. O valente não se livra por sua força ou seus cuidados. Quem confia nos cavalos. Olá, queridos amigos, queridas amigas do Instagram. Uma alegria, mais uma vez, voltar com o bate-papo na paróquia. É sempre esta presença com convidados que faz com que a gente compreenda mais esse tempo em que estamos vivendo, um tempo de pandemia. Hoje, além de saudá-los, quero acolher entre nós a doutora Jennifer, né, que vai se apresentar. Seja bem-vinda, doutora. É sempre uma alegria poder receber pessoas que estão aí amando o que fazem, fazendo com alegria, fazendo com muito profissionalismo. Nosso tema de hoje é sobre os relacionamentos em tempo de pandemia. Boa noite, doutora Jennifer. Boa noite, padre. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer a Glícia pelo convite. É importante a gente falar sobre esses assuntos, né? E é importante ter esse momento para a gente poder dividir com vocês um pouco da experiência, um pouco do que eu venho trabalhando, algumas questões que eu venho recebendo, algumas queixas de casais, de família, e a gente tem esse momento para tirar algumas dúvidas e passar um pouquinho da experiência e do conhecimento para todos vocês. É a minha primeira live, né? Então eu peço desculpas se eu falar alguma coisa. Mas como a gente sabia que era a primeira live, a gente também fez diferente, mantendo o distanciamento, né, cumprindo todos os protocolos necessários. Nós colocamos aqui no nosso ambiente de gravação esse momento bonito aqui também. E, fazendo alusão, hoje foi iniciado o ano jubilar diocesano, a gente aqui com a foto da logomarca, né, para que esse selo acompanhe no coração de cada bom jesuense, né? E ao mesmo tempo cada diocesano leve no coração esse desejo de 100 anos de prelazia e 40 anos da diocese. Também aqui a imagem de Nossa Senhora, a cruz e a palavra de Deus, porque para um relacionamento dar certo precisa de Deus também, mas precisa de conhecer melhor um ao outro e, ao mesmo tempo, saber quais os problemas que estão acontecendo para encontrar as soluções. Então, vamos lá. Relacionamento em tempos de pandemia. Isso. Dá para a gente organizar ou não? Dá, padre. A gente vai passar um pouquinho, dar algumas dicas também, mas eu acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho. Então, assim, o primeiro tópico, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês é a questão dessa mudança toda, né? Mudou radicalmente toda a vida, mudou todos os nossos costumes, os nossos comportamentos. Então, a gente está passando uma volta ao lar, né? Eu escuto muito, a gente sabe da parábola do filho pródigo, né? Que a casa torna. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com a gente hoje em dia, né? A gente sempre corrido, sempre no trabalho, os pais, e nesse momento a gente está tendo que voltar para o lar. Voltar para dentro da família, olhar o nosso lar, olhar a nossa casa. A gente sempre ensina os filhos desde pequeno a ser independentes, a sair, né, a morar em outro lugar para estudar ou para procurar, né, crescer fora de casa. Mas a gente esquece que o lar, né, que a família é a base de tudo. Então, esse é o momento da volta ao lar. Eu acho que é isso que a gente está passando agora, é essa visão que a gente tem que ter agora, esse retorno, essa volta ao lar. Eu queria começar falando sobre a pobreza na comunicação. Então, o que acontece?
mesmo a gente morando na mesma casa, a gente tem essa pobreza na comunicação. Por exemplo, o que eu vejo muitos adolescentes mandam para mim, conversam comigo. Às vezes está no quarto e a mãe está na cozinha e manda um WhatsApp. Olha, vem aqui na cozinha, faz tal coisa para mim. Então está na mesma casa, mas não tem esse diálogo. Às vezes o pai está assistindo a novela, o filho está no quarto, a mãe está na cozinha, mas eles não se encontram, não tem esse momento para eles se comunicarem mesmo. Então essa pobreza na comunicação acontece muito e agora está mais forte. Então é o momento da gente voltar a consolidar esses laços familiares. A gente voltar a ter esse diálogo, voltar a ter essa comunicação. Então, deixar um pouco o WhatsApp de lado, o telefone de lado, e realmente sentar com todos os integrantes da família, a gente dialogar, saber falar, saber escutar também, né? Uma questão, uma dica que eu falo muito, em caso de adolescente, em caso de que fala assim, meu pai às vezes não comunica, não fala comigo, está sempre trabalhando, uma dica que eu sempre coloco para as famílias é fazer uma rotina em que pelo menos um dia na semana eles se reúnam, né? Seja para fazer um jogo, né, jogar um dominó, seja para conversar, para cozinhar alguma coisa junto, né, para resgatar um pouco desse momento. Principalmente adolescente, né, que às vezes gosta sempre de estar jogando alguma coisa. É o momento do pai conhecer, às vezes, o que ele joga no celular. Então, mostra para mim, filho, vamos jogar junto, vamos ver como conversar sobre o que está acontecendo, às vezes alguma atividade na escola que está com dificuldade. É o momento da família se ajudar. Né? Então, uma dica que eu dou é realmente montar uma rotina e dentro dessa rotina ter esse momento da família, ter esse momento da comunicação. E é interessante porque todas as pessoas que vieram aqui já nesse bate-papo, eles insistem na rotina. Né? E essa rotina, nesse tempo de pandemia, ela favorece o relacionamento, né? A tal ponto que cada um possa ajudar, né, contribuir ali na convivência. Né? E assim, padre, a gente tem que colaborar com o outro. A gente não pode ser egoísta de sempre falar assim, por que você não faz isso? Por que ela não faz aquilo? Então, esse egoísmo de querer sempre que o outro mude, que o outro faça por nós, tem que assumir isso, né? A gente tem que realmente assumir o nosso papel dentro da família, qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer para contribuir para que as relações sejam melhores. Então, tem essa parte da gente também se autoconhecer, a gente se autoavaliar, né? Para saber o que eu posso contribuir. Não é só cobrar o outro porque está dando errado, mas a gente também se autoconhecer. E isso vai muito naquela questão dos lares que já tinham problemas. Então, aqueles lares que já tinham problemas, na pandemia, nesse confinamento, só agravou mais. Né? Porque a gente tem que entender que todo mundo é diferente, né? Nós temos gostos diferentes, temos as nossas subjetividades. Então, família é isso, é a gente conviver com o outro com as suas diferenças. E a gente tem que usar a diferença do outro a nosso favor. Para somar, é isso a família, né? Às vezes um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra. Então, essa somatória das qualidades, essa somatória do que o outro tem, da diferença do outro, é o que a gente tem que buscar. E essa autoavaliação que a gente tem que fazer é a gente entender, olha, o que eu estou fazendo para contribuir para esse desgaste, essa relação que já estava desgastada, né, seja entre casais, entre os filhos, o que eu estou fazendo para que eu estou contribuindo para que essa relação continue ruim? O que eu posso fazer para melhorar? Né, a gente tem que ser o exemplo do que a gente quer que o outro seja para a gente. Em relação a essa comunicação, você falou já do adolescente com os pais. Mas também esse problema de comunicação também existe entre marido e mulher, né? É uma situação que a gente está vendo muito agora. É uma queixa que eu recebo muito dos casais, né? Então, assim, praticar a tolerância, praticar o entendimento é o que a gente precisa exercitar agora. Né? O que a gente recebe muito,
que até a gente estava comentando antes, que essa obrigatoriedade da mulher ter relação sexual, essa obrigatoriedade dela cuidar da casa, né? Às vezes ela se sente intimidada por isso. Porque o que acontece? O confinamento, ele psicologicamente, ele já traz a sensação de perda de identidade pessoal, já traz a sensação da gente não ter a liberdade que a gente quer, né, de fazer, de ser quem a gente quer. E traz a sensação de intimidação também. Então, quando a gente se sente nessa obrigatoriedade, isso acaba se agravando. Então, quando a gente está nesse estado de confinamento, é importante, dentro da rotina, a gente ter um momento para nós e um momento para os dois. Né? É importante, sim, tanto o marido quanto a mulher ter um momento para praticar o seu hobby dentro de casa. Pode ser ler um livro, pode ser praticar yoga, o marido assistir um futebol, assistir um filme, né? Consertar alguma coisa. Então, ter um momento para si, para fazer o que gosta. E também seria até uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape, perfeito. E também ter um momento dos dois. E nesse momento dos dois, o que fazer nesse momento dos dois? Não é só conversar e jogar a conversa fora, mas é o momento deles voltarem a se conhecerem. Né, de perguntar como que tá se sentindo diante dessa situação, para traçar planos futuros juntos, para perguntar o que gosta, porque às vezes, quando eles se conheceram, gostava de alguma coisa. A minha comida preferida, vamos dar um exemplo, era macarrão, hoje é lasanha. Né? Então, assim, procurar essas diferenças, entender essas diferenças, perguntar do que gosta, do que não gosta. E principalmente, padre, usar esse momento para elogiar, para realmente abrir o coração para o parceiro, né? Para falar, olha, você é importante na minha vida. Né? Elogiar, tem uma dinâmica que eu faço, quando, né, podia ter essa aproximação, que era da gente pensar, e uma coisa que dá para vocês fazerem em casa também, você pensar no outro, né, no caso, pensar no marido, pensar na esposa, e pensar em tudo que tem de bom, nas qualidades. E realmente dizer isso para a pessoa. Né? Porque a gente, no dia a dia, está muito assim, você pagou a conta, você foi no mercado, você fez tal coisa, mas em que momento que a gente elogia? Né? Em que momento tem para falar que você é importante para mim, você é importante para a minha vida, olha quanta diferença você fez, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é uma pessoa, um trabalhador, você é um ótimo pai, você é uma ótima mãe, como você me ajudou a construir essa família. Então, é muito importante ter esse momento para se avaliar, ter esse momento para conversar com o outro, ter esse momento para elogiar, é fundamental. Esse elogio também pode ser na frente dos filhos, né? Porque normalmente na frente dos filhos é a briga, o xingamento, algumas coisas que não são nem fáceis da gente falar, né? Mas, por outro lado, um casal, quando se elogia de verdade na frente dos filhos, isso já é um exemplo bom, né, de relacionamento para os próprios filhos. Né? Perfeito, padre. E assim, quando o casal se elogia na frente dos filhos, é a visão matrimonial que eles vão ter para a vida. Né? Então, a menina, nossa, como meu pai trata minha mãe, é um marido que ela vai procurar. Aquele marido que é atencioso com a esposa, aquele marido que elogia. Então, os exemplos que a gente tem dentro de casa. Né? Tanto a mãe também. Como também exemplo deles se ajudarem, né? O pai ajudar a mãe na cozinha a fazer alguma coisa, ajudar em casa, a mãe também ajudar a consertar alguma coisa. Eu falo, é muito interessante, geralmente a gente fala que a mulher não entende muito de carro, de conserto, mas é um momento também, como é uma coisa às vezes que o marido gosta, deixa eu ir lá, deixa eu saber como é, para pelo menos ter esse momento junto, de passar essa experiência, esse conhecimento que o marido tem para a esposa. Então vamos aprender um pouquinho de mecânica, o marido, vamos aprender um pouquinho como fazer um bolo, qual que é as medidas. Então ter essa troca é importante, os filhos ver essa troca é importante, porque é o exemplo de casamento que eles vão ter. Né? O exemplo que eles têm dentro de casa é o que eles vão procurar lá fora. Eu costumo falar, principalmente agora, né, que está tendo as aulas online, eu acredito que todo mundo está passando por alguma dificuldade, eu costumo dizer assim, para os pais tomarem muito cuidado com o que eles falam perto dos filhos, né, porque nós somos o espelho para eles. Então, se a gente falar assim, nossa, mas essa escola é chata,
Nossa, mas essa aula online está ruim, hein? Se a gente falar isso, os filhos já vão internalizar isso, eles também vão achar isso. E vão desmotivar eles. Então, olha o papel importante que os pais têm dentro de casa para os filhos. Então, se a gente não fala bem, seja às vezes de alguma pessoa, nossa, mas esse nosso vizinho é chato. Né? Os filhos vão internalizando. Às vezes o filho nem conhece o vizinho, mas só do que os pais falam já entende que é chato, já entende que não pode falar, cumprimentar, falar um oi, um bom dia, boa noite. Né? Então a gente tem um papel muito importante do que a gente fala perto dos filhos, porque eles vão internalizar isso e é isso que eles vão levar para o resto da vida. Para você que chegou agora, nós estamos hoje no bate-papo na paróquia falando com a doutora Jennifer, psicóloga, falando sobre os relacionamentos em tempo de pandemia. Mas antes de continuar, Jennifer, você é de onde? Você não é do Piauí, né? Agora eu sou, né? Agora você é. Mas eu vim do Paraná, já faz um tempinho, e lá eu trabalhei 6 anos com projetos sociais, então na psicologia eu me encontrei, é uma profissão que eu amo de paixão. E trabalhei com criança, com adolescente, com idoso, sempre trazendo para eles uma outra perspectiva de vida, né? Geralmente eram pessoas de extrema pobreza, soro positivo, pessoas que tinham várias situações que a desmotivavam, que elas não tinham uma perspectiva de ser feliz. Né? Então, graças a Deus, eu acho que Deus me capacitou e vem me capacitando para eu ter esse olhar e eu conseguir ajudar. Então, a maior felicidade é assim, quando eu saía dos projetos, eu saía das atividades que eu fazia e ver aquele olhar diferente. Eu, né, queria até pedir licença para o senhor e contar uma história breve do que aconteceu lá. Então, assim, eu acabei mudando para um bairro muito perigoso da cidade e eu via as crianças na rua, né? Crianças de 5, 7, 12 anos e começando a trabalhar com droga, a vender e não ia para a escola. E eu vendo toda aquela situação, eu falei, meu Deus, como que eu posso fazer para ajudar? Né? Eu vou ter um filho e ele vai vir para esse mundo, e o que eu posso fazer de diferente? E aí eu montei um grupo de dança, né, que eu acho que a dança é um dos chamarizes para as crianças, com outro amigo meu. E a gente foi nas escolas, na escola do bairro, né, pediu também para... Todo bairro lá tem um... Eu falei para o senhor agora, esqueci o nome. Todo bairro tem como se fosse um galpão, né, um salão comunitário, isso mesmo, padre, obrigada. Todo bairro tem um salão comunitário, pedi para que cedesse para a gente. Então, assim, o projeto foi um sucesso. E a gente tinha mais de 50 crianças, mas, assim, dentro da dança, a gente trabalhava a sexualidade, né, a gente trabalhava o respeito ao próximo. E um fato que me comoveu muito é que, no final do ano, a gente recebeu o panetone de Natal, para fazer a doação para essas crianças. E eu, particularmente, eu não gosto muito de panetone, né? É uma coisa assim que eu falo, né? Não me deem panetone que eu não gosto. Mas, assim, quando a gente estava entregando, uma criança estava desesperada na fila para pegar esse panetone. E eu não entendi, assim, né? Porque eu, particularmente, não gostava e a gente estava entregando, mas ele, em específico, ele tinha um brilho no olhar muito grande. E eu lembro que quando ele pegou o panetone, eu falei, por que você está tão feliz? Ele, porque a gente nunca comeu panetone. Eu vou levar para minha casa para os meus pais ver. Então ele pegou o panetone e saiu correndo para casa. E eu pensei, poxa, né, uma coisa que às vezes para a gente é superficial, para a gente não faz tanta diferença, para ele fez uma diferença enorme. Então, qual que é o nosso papel nesse mundo? Né? O que a gente está fazendo de diferente? Eu acho que a pandemia... ela trouxe para a gente a oportunidade de se reavaliar, as relações mesmo, não só dentro de casa, mas com o próximo, a gente pensar no macro também, não só no micro. Né? Pensar como vai ser depois disso, como as pessoas vão estar depois disso, como eu posso fazer para ajudar as pessoas. Às vezes, uma coisa pequena, né, como foi a doação de um panetone, ou mesmo, às vezes, a gente
Só falar uma palavra amiga ou escutar alguém, isso já é um comportamento que você vai ajudar o próximo. Então a gente tem que fazer essa autoavaliação e a gente tem tanta qualidade, a gente tem tanto a oferecer, né, e sem custo nenhum. É o nosso papel como cidadão, o nosso papel como ser humano, é a gente está aqui para ajudar o próximo, para a gente trazer esse diferencial, a gente começar a ter essa visão também. Muito bem. Então vamos seguir com nossos assuntos, né? O relacionamento, ele também, às vezes, a gente estava falando que cria uma barreira, né? Infelizmente, tem muitos comentários, o pessoal fala, aí agora com esse isolamento, muitos casamentos vão acabar, né? Mas o testemunho que a gente está tendo é que as pessoas estão se reencontrando, né, no amor, na sexualidade, se reencontrando também com a família, ou quebrando barreiras, né, ou encontrando caminhos. Mas acho que tem essas duas situações, né? O que falar para um casal que está em crise, possa encontrar caminhos para se acertar no relacionamento, e depois aí o positivo, né? Esses casais que estão se reencontrando, que é uma coisa boa também, né? Então, assim, padre, o fundamental nesse momento, o fundamental para o casal é o diálogo. Sempre foi o diálogo, mas parece que é uma coisa esquecida, né? É sentar, realmente conversar e pesar o que está acontecendo. A gente sabe que é importante, mas a gente passa batido, a gente acha que não é aquilo, que é uma outra coisa. Mas, às vezes, só da gente sentar, conversar, resolve muita coisa, né? E, assim, eu gosto muito de dar esse exemplo para algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas já escutaram essa história, mas eu falo assim, que num relacionamento, como são duas pessoas diferentes, você nunca vai achar alguém igual, alguém totalmente compatível. Isso é muito difícil. Né? Todo mundo foi criado de uma forma, tem as suas diferenças. Então, eu falo assim, que num casal a gente tem que avaliar o que a pessoa tem de qualidade e o que a pessoa tem de defeito. Mas talvez o defeito, a gente tem que ter esse olhar também. Não é tanto um defeito. É como a pessoa foi criada, a pessoa foi ensinada. E aí eu dou um exemplo, né, sempre para os casais que eu converso. Que eu atendi um casal uma certa vez... E a queixa da mulher é que ele não dava carinho para ela. Mas ele não me dá carinho, não me dá carinho, não me dá carinho. E quando a gente colocou os dois juntos, né, quando a gente fez um trabalho realmente com o casal, a gente percebeu que ele foi ensinado desde pequeno, ele era um filho único, e ele foi ensinado que dar presente é dar carinho. Então, ele sempre dava alguma roupa, flores. Então, era a forma que ele entendeu, desde pequeno, que era dar carinho. E ela não. Ela, como tinha vários irmãos, era mais difícil, né? Sempre todo mundo ganhar presente. O carinho era abraçar, era passar a mão no rosto, era falar alguma palavra de te amo, né? Algum elogio. Ela aprendeu isso desde pequena. Então, o conceito de carinho dos dois eram diferentes. Então, o que a gente entende? Que para um era dar presente, para o outro era abraçar. O que a gente conversou entre eles? Olha, e agora? Né? Eles entenderam que eram para o outro. Então, se eles tivessem conversado desde o começo e tivessem entendido o que é carinho para um, o que é carinho para outro, talvez isso é uma coisa que não chegasse à clínica, talvez é uma coisa que não deixasse o relacionamento enfraquecido. Mas aí acabou que deu certo, que daí ele cedeu um pouco, ela cedeu um pouco, porque eu acho que relacionamento, casamento é isso, é você ceder um pouco também, né? Você não pode ter a mesma vida que você tinha antes de casar. Então é o momento para a gente pesar realmente o que está sendo bom, pesar o que está sendo ruim, e a gente entender o que está sendo bom para a gente. Né? Pesar os dois lados, entender o que está valendo a pena, o que não está, se o outro está feliz, se a gente está fazendo o outro feliz. E a gente entender tudo isso, conversar, o diálogo é fundamental para realmente a gente chegar num veredito final. Porque a questão do ceder não é fraqueza, né? Às vezes tem muitos casais que têm medo, né? Então eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo, então eu vou mostrar que eu sou fraco e eu tenho que ser forte.
né? Mas essa é um tipo de arrogância, né? A pessoa assim, querer ser forte, ela estraga o relacionamento. Ela tem que saber dosar as coisas, né? Exato, padre. Um relacionamento, a gente tem que entender que sempre tem um que quer ser mais do que o outro, né? É esses relacionamentos que são os conflituosos. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio, né? Não tem que ter um melhor, um que manda mais, só um que obedece. Não tem que ter isso num relacionamento. Sempre tem que ter os dois ali, né? Na mesma base, com os mesmos ensinamentos. É a mesma coisa daquele filho que pede uma coisa para o pai, ele fala não, ele vai pedir para a mãe. Né? Se não tiver o diálogo, se não tiver esse entendimento entre os dois, um é sim, o outro é não. O pai é sempre ruim, a mãe é sempre boa. Né? Então, não tem que ter isso. Não tem que deixar o egoísmo acabar com esse relacionamento, de querer ser mais que o outro. Então, ceder para o outro é a gente ser melhor também. É aquilo que a gente vem falando. Seja exemplo do que você quer que a pessoa seja para você. Então, cede, sim. Tem alguns momentos que a recompensa é muito maior do que você ficar emburrado, do que você não ceder, fazer aquilo só por egoísmo. Então, casamento é isso, a gente ceder, sim. Isso é o que a gente mostra de exemplo, isso que a gente mostra que a outra pessoa é importante para a gente. Você é casada, né? E tem 2 filhos, um de 10 e um de 11. E como está sendo, agora a pergunta pessoal, como está sendo para vocês esse momento? Como que vocês estão lidando com esse tempo de pandemia? Então, padre, criança é um desafio, né? Então, eu acho que toda essa mudança que aconteceu, tanto da escola, dessa rotina escolar que agora está diferente, que a gente acaba acompanhando um pouquinho mais os filhos de perto. A rotina que a gente tem entre casal é diferente também. Então, toda essa mudança no mundo que trouxe, eu estou usando a nosso favor. Né? Então, eu estou usando não as diferenças a nosso favor e também o confinamento, esse momento junto a nosso favor também, para conhecer mais. Né? Então, os meninos, por exemplo, eles têm a rotina de escola, mas também tem aquele momento para a gente trabalhar a Bíblia junto, para eu escutar o que eles entenderam da Bíblia. Né? Eu até brinquei agora um pouquinho antes que um deles falou assim, olha mãe, na Bíblia fala que domingo não pode trabalhar, então por que você fala para eu varrer a casa no domingo? Então, assim, esses momentos são muito gratificantes da gente conhecer melhor, de ter esses ideais. E criança também, assim, de entender mais o que eles gostam, de conversar com eles sobre o que eles gostam, sobre não só jogos, mas o que eles querem fazer no futuro. Né? E uma dica que eu dou, né, uma dica que eu também faço muito com eles, é a gente assistir um filme junto, um filme que eu gosto de indicar muito, que é o Quarto de Guerra. Então, a família que tiver a oportunidade de assistir junto, é um filme muito bacana, né, que passa uma mensagem muito legal. E ler algum livro de forma lúdica com eles. A gente também faz, às vezes, um quiz de perguntas e respostas, né, entre eles. Algumas perguntas da Bíblia também, para eles ir respondendo como se fosse um jogo entre eles. E a gente está fazendo assim, está tendo esse momento mais junto e usando o confinamento a nosso favor. Coisa boa. Hoje nós estamos com o nosso staff aqui, né, o William, a Nájila, né, que estão ajudando. Hoje nós criamos um outro ambiente aqui, espero que você esteja gostando, tanto do bate-papo, como também aí desse nosso cenário aqui. Só perguntar aí para a Nájila, para o William, tem alguma pergunta que o pessoal está fazendo? Tá, aí passar aqui para a gente, né? Aí a gente já encaminha também. Mas vamos continuar o nosso assunto, está muito bom. Falar de relacionamentos, o que é mais fácil? Orientar ou viver? Olha, padre, é uma pergunta muito difícil, né? Porque quem está dentro, às vezes, não consegue enxergar o que o outro que está fora enxerga, né? Então, por isso o papel tão importante do psicólogo, porque a gente consegue enxergar o que está acontecendo ali dentro, às vezes
um pequeno comportamento, uma coisa às vezes simples, né, que se torna uma coisa muito grande, que quem está de fora consegue dar essa dica para a gente, auxiliar a gente. Então, eu falo muito assim, que um pequeno problema que o casal tiver, né, falando de casais, assim, mas isso serve para qualquer pessoa, para um amigo, né? Qualquer problema que você tiver na sua vida, seja uma discussão, é importante você ir resolvendo isso. Porque eu vejo a vida como uma linha reta. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai deixando esses maus entendidos, essas brigas, vai ficando alguns nozinhos. E vai chegar um momento que vira uma bola de neve, vira uma coisa muito grande. E aí o corpo vai cobrar da gente, a mente vai cobrar da gente, né? Às vezes com uma doença, né? com algum problema que a gente não consegue lidar, porque um desequilíbrio emocional, perfeito. Então, assim, se a gente for deixando esses pequenos problemas e crescendo, vai chegar um momento que vai cobrar, a gente vai ter que resolver isso. Então, se tem uma discussão, acha o melhor momento, senta e conversa. Existe a maneira correta da gente falar a mesma coisa, né? Então, aquele mesmo assunto você pode falar com ignorância, com arrogância, como você pode falar de uma forma mais tranquila também. Mas não deixa passar, né? Não deixa passar essas discussões, um desentendimento, ou algo que você queria fazer, que você fica guardando aquilo. Eu queria tanto fazer aquilo e não posso, eu queria tanto fazer, mas não pode por quê? Vamos avaliar isso. Para a gente não ir guardando esse sentimento de impotência, esse sentimento de tristeza, essa raiva, às vezes essa amargura que a gente guarda no peito do outro, né? Às vezes alguém faz alguma maldade, assim, ou às vezes também não por querer, né? Às vezes a personalidade de alguém de ser mais quieta, né? Então a gente às vezes chega todo animado e fala, oi, tudo bem? E a pessoa só fala um oi. Isso já é um motivo para eu ficar, poxa, a pessoa não gosta de mim, né? Tem algum problema comigo. Então a gente vai guardando, vai remoendo isso. Então é importante que a gente chegue um momento e converse, né? E resolva esses pequenos desentendimentos, porque vai chegar um momento que fica uma coisa tão grande e não é só uma coisa, né? Às vezes chega na clínica alguém falando assim, mas eu estou com um problema com o meu marido porque não estou conseguindo fazer isso. Mas às vezes é um problema que ela acarreta lá atrás, um problema que teve com o pai, não conseguiu resolver, um problema com um amigo que não conseguiu resolver e está refletindo agora. Então é importante a gente ir desatando esses nós, para a gente olhar para trás e ver aquela, né, vida boa, vida bonita, com grandes conquistas, com coisas boas que a gente fez próximo. Você, no começo do nosso bate-papo, você falou das pobrezas, né? Também, da comunicação e da pobreza também. Hoje, esse aspecto econômico, né, que uma boa parte do nosso povo aqui na região está vivendo, né? A falta de trabalho, a falta de dinheiro, né? Às vezes essa tormento para ir buscar o dinheiro lá no banco, né? E às vezes não encontrar. Isso daí no top dos problemas, né? A crise de sexualidade é uma das coisas que gera aí essa crise no relacionamento, mas eu estou vendo que essa parte econômica parece que é muito mais forte, né? Assim, padre, como foram muitas mudanças que vêm acontecendo, todos nós, né, não só a gente tem todo mundo tem essa preocupação econômica, né, porque, querendo ou não, a gente tem alguém que depende da gente. Então, essa frustração, essa irritação, esse sentimento de incapacidade acontece porque a gente tem realmente esse medo, né, de não poder prover mais para a nossa família. Porque, na maioria das vezes, não é muito o medo do que vai acontecer com a gente, mas sim com quem a gente gosta, né? A gente realmente vai conseguir trazer o pão de cada dia, vai conseguir suprir as necessidades daquela família. Então, é um momento para a família se unir mesmo, né? Para um ajudar o outro, para a família se unir e ajudar também financeiramente, também com alimentos. Então, é um momento realmente de união. Aqui tem algumas questões aqui, a gente vai antecipando para não ficar muito para o final, né? O Romário Ferreira, né? Ele coloca, realmente os pais terminam sendo o modelo de inspiração para os filhos.
Depois a Glícia está participando. Ela falou, quem pode dar o que nunca recebeu? E ainda ela comenta, às vezes as pessoas estão fugindo para não ter desgaste e enfrentamento. E depois aqui tem, beijos mamãe, é o Felipe e o Kevin. E parabéns, o cenário está muito lindo, olha que beleza. Então aqui vamos nesta, realmente os pais terminam o seu modelo, que a gente falava, de inspiração para os filhos. E a questão talvez seja essa, quem pode dar o que nunca recebeu? E como que a gente pode entender isso? Se a pessoa nunca recebeu, mas é hora de receber, É hora de acontecer, Fazer acontecer. Como? É a hora da mudança, Então, assim, partindo do pressuposto que os pais são o espelho para os filhos, que realmente ter esse cuidado com o que fala, ter esse cuidado, como que a gente é, um para o outro, com o próximo, Se os filhos veem a gente ajudando o próximo, o que a gente faz de bom, tudo isso vai estar crescendo junto com eles. E a situação de como oferecer o que a gente nunca teve, eu penso assim, que é um momento de mudança. Se a gente não começar a mudar, se a gente não começar a querer ser diferente do que a gente ganhou, vai continuar a mesma coisa antes da pandemia. Vai continuar aquele mesmo olhar egocêntrico antes da pandemia, de que eu espero do outro para eu mudar. Então, assim, eu só vou dar um presente se a pessoa me der um presente. Eu só vou conversar se a pessoa conversar comigo. Eu só vou falar bom dia se a pessoa falar bom dia. Isso é esperar do outro. Isso é aquela coisa assim, como que eu vou oferecer o que eu nunca teve? Mas eu, como um ser humano que compreendo, que quero fazer a diferença, eu entendo que eu tenho que oferecer. Que eu tenho que ser melhor, talvez, do que quem nunca me ofereceu nada. Esse é o exemplo que eu quero passar para os outros. Esse é a minha evolução. Eu vejo, padre, como uma evolução pessoal. Então, por mais que você cresceu num lar, que você não teve um abraço, que não teve um carinho, mas você sabe como é. Você sabe como você gostaria que fosse. Como é a ausência, Como é a ausência. Você sabe como é. Então, você tem o papel de fazer o diferente, não só pelo outro, mas fazer o diferente por você também. É a mesma coisa, eu penso, é a mesma coisa, talvez, de um filho que nunca ganhou um abraço de uma mãe. Hoje ele tem 30 anos, então ele sabe que foi importante, que fez falta para ele, mas abraça o próximo, fala, elogia, fala que ama, talvez nunca escutou isso do pai, eu te amo, eu gosto tanto de você, mas você sabe o que é o correto, você sabe como você gostaria de se sentir, então faça isso pelo outro. É aquilo que a gente falava, do medo que a pessoa tem de querer se expor e de fazer diferente, Talvez entre aqui no que a doutora Glícia também coloca, as pessoas às vezes fogem, elas não querem se desgastar e fazer o enfrentamento. Mas nesse tempo, é um tempo favorável para isso. E enfrentamento não é sair na briga, um com a vassoura, outro com a frigideira, O enfrentamento é aquilo que a gente falava, você destacou muito bem, a questão do diálogo. Mas às vezes as pessoas não sabem dialogar. Porque meu pai não dialogava com a minha mãe, ele gritava e mandava. Ou minha mãe sempre foi assim, ensinou desse jeito. Mas agora é o que você fala. Como que a pessoa ela teve ausência, ela não pode viver na ausência. Ela tem que fazer esse enfrentamento até para não ficar fugindo também. E é o tempo necessário agora. E assim, padre, a gente vai ficar fugindo até quando, O enfrentamento é o medo. A mudança causa medo, porque a gente não sabe como vai ser o depois, Mas esse enfrentar o que a gente tem medo, esse enfrentar o que às vezes nos paralisa, talvez seja o passo para a gente evoluir, o passo para a gente ser melhor. Então, é o momento, sim, aproveitar esse confinamento, aproveitar esse momento que a gente está mais em casa, mais recluso, para a gente fazer essa autoanálise. Para a gente ver como que a gente pode realmente fazer essa diferença, como a gente pode enfrentar. O diálogo, o conversar, é aquilo que a gente já falou.
que tem várias maneiras de você conversar. Tem várias maneiras de você tirar dúvida, tem várias maneiras de você chegar para alguém e resolver uma pendência do passado. Isso é importante. Isso é enfrentamento. Isso é você enfrentar o medo, isso é você evoluir. Talvez, padre, a outra pessoa não esteja disposta a evoluir como você, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma pendência com alguém e você fala, pronto, eu vou resolver, eu vou aproveitar esse momento, eu vou ligar para essa pessoa e eu vou resolver isso. Talvez a pessoa não esteja preparada para isso. Talvez ela já vai armada, né? Ela já vai se defendendo, mas você fez o seu papel, você enfrentou o seu medo, foi lá e falou, olha, eu não me senti bem aquele dia, eu peço desculpas por eu ter errado, né? Eu quero que você me perdoe também. A gente pedir perdão, a gente oferecer perdão, isso traz uma paz interior muito boa para a gente, né? Essa paz, esse se perdoar, né? A gente se perdoar também de alguma coisa, a gente perdoar o próximo, traz uma paz interior muito grande. E a gente precisa disso. Deus colocou isso para a gente. Então, vamos se perdoar, vamos perdoar o próximo, vamos enfrentar isso. Mesmo se a outra pessoa não estiver disposta naquele momento a evoluir como você, mas faça a sua parte. E, de novo, a gente volta. Seja exemplo do que você quer que o outro seja para você. Para quem falou que era a primeira live e que estava tremendo de medo, nosso bate-papo está uma maravilha. E eu já embaralhei todos os teus assuntos aí, né? Mas vamos lá, está muito bom, eu estou gostando. E você, está gostando também? Faz seu joinha aí. Fala, estou gostando, tá bom. Se tiver mais perguntas, aí vai mandando. Se não der para responder agora, aí depois aí a doutora vai responder aí, né, em tempo hábil e em algum momento para você também. Tem alguma coisa mais aqui, William? Vamos lá. Já que eu baguncei a tua ordem, né? Bom, a Lu Dias, ela fala sobre o porquê que o consumo do álcool tem aumentado tanto e como podemos fugir dessa realidade. E depois aí, Guilherme Dulcineia. Eu nunca tive o carinho do meu pai. Então eu fiz diferente com os meus filhos. Aí já responde, né, o que a gente falava. E aqui essa outra, né, a questão do álcool hoje, né, exageradamente, né? Então, assim, padre, infelizmente acaba sendo uma válvula de escape, né? Infelizmente, o uso excessivo do álcool, né, de outras drogas, está muito mais agravado hoje como uma válvula de escape mesmo. Então, são pessoas que precisam muito mais de ajuda. São pessoas que realmente não aprenderam, não sabem como externalizar o que elas estão sentindo e elas acabam usando o álcool para isso, né? Então, quando a gente... É aquela coisa que a gente estava conversando. Quando a gente vai guardando dentro da gente algumas situações mal resolvidas, quando a gente, às vezes, a incapacidade que a gente sente de não ter tido o emprego que a gente queria, não ter tido se formado no que a gente queria, não ter tido a família que a gente idealizou, tudo isso vai acumulando dentro da gente. E o uso do álcool é um escape para isso, para a gente, por aquele momento, esquecer que tudo isso é fora do que a gente idealizou para a vida da gente. Ou também fora do que a gente tem ao nosso alcance de controlar. Porque tudo que a gente não consegue controlar dá um pouco de medo, né? Só que a gente tem que aprender a passar por aquilo de uma forma diferente. A gente não usar nenhuma droga, não usar o álcool como válvula de escape para isso. Mas isso são pessoas, geralmente, que têm muito essas questões mal resolvidas dentro da gente. Por isso, procurar muita ajuda mesmo. Por isso, a família ter esse olhar mais empático para aquela pessoa. Entender qual é a origem daquilo, entender o que essa pessoa pensa, como que ela está trabalhando isso, o que são essas coisas mal resolvidas que a gente pode ajudar para resolver, né? Procurar, assim, atendimento psicológico, né, em alguns casos com medicação, mas também a família ter sempre esse olhar empático, essa afetividade, esse amor, esse carinho por essa pessoa também, para a gente ajudar, para a gente trazer esse diferencial.
né? É aquilo que a gente volta. Mesmo você não tendo aquilo, mesmo você não ter recebido aquilo, mas você pode oferecer. Cada um de nós tem muito a oferecer. A gente tem, às vezes, alguma qualidade escondida dentro da gente que a gente não mostra, mas isso pode servir para o outro, pode somar para o outro. Então, vamos pensar no que a gente pode ajudar nessa situação. Como eu baguncei a tua programação, o que mais que nós temos aí que você vê que ainda falta para colocar? Com certeza você vai voltar outras vezes, né? Da mesma maneira que a Glícia vai voltar, a Denise, né? Aí você também já é nossa convidada aí para outros momentos. Inclusive, quando você falou do projeto social, depois dessa pandemia nós precisamos pensar com muito mais clareza um projeto social para a nossa igreja aqui. Assim, padre, o que eu queria assim, esboçar de uma forma bem resumida é que é um momento para a gente realmente abrir o coração, para a gente realmente colocar para o outro os nossos sentimentos, colocar para o outro os nossos medos, a gente fazer sempre, sempre, em todo momento, essa autoavaliação. Tem tanta coisa na gente que a gente passa despercebido durante o dia a dia. Eu falo muitas vezes, a gente fala, eu queria tanto fazer aquilo. Eu né, posso dar um exemplo, eu sempre quis praticar yoga, né? E sempre vai passando, e sempre vai passando. E agora, nesse momento, eu falo assim, esse dia eu vou entrar no YouTube, vou procurar um vídeo de yoga e eu vou praticar, vou entender como é. Então, assim, são planos que a gente vai deixando passar. Então, tem tanta coisa, a gente se autoavaliar e pensar, poxa, o que eu sempre quis fazer? O que eu sempre deixei para lá por conta da correria do dia a dia? Né? Eu sempre tinha que sair de manhã, voltar à tarde, eu não tinha esse tempo, mas agora eu tenho esse tempo. Então, o que eu posso fazer? O que eu quero? Às vezes, é um hobby que eu tinha antes, que eu parei de praticar pela correria do dia a dia, por que eu não volto a praticar? Né? Um bordado, uma leitura de um livro inacabado, aquele filme que eu sempre falo, nossa, sempre alguém indica, mas eu nunca consigo assistir. Então, é um momento para a gente realmente usar o confinamento a nosso favor. Usar esse momento para a gente se avaliar, para a gente evoluir, para a gente ser melhor, para a gente trazer para o mundo o que a gente tem de melhor. Eu falo que é tirar de um limão uma limonada, né? Porque para muitos, às vezes, o limão é azedo, então a pessoa vai pensar ali naquele momento, né? Ixi, esse negócio aqui, não sei o quê. Mas aí, se a pessoa faz a diferença, aquele momento fica muito mais significativo na vida dela. E eu tenho percebido, tem muitos casais, muitas famílias, nesse momento, estão fazendo a diferença já nos seus lares. De fato, a gente começou a falar disso, né? Família, aquele espaço ali onde eles estão. Então, hoje está sendo, na família, a igreja doméstica, porque as transmissões da missa e eles rezam juntos na casa, as orações, as reflexões, os estudos, né, o compartilhamento. Então tem muitas famílias, bem ou mal, com dificuldades ou não, elas estão aproveitando este momento. Então são famílias que com certeza vão fazer a diferença. Né, e de fato é importante a gente saber, para aqueles que se sentem tocados, que alguma coisa, né, eu lembro o que a Glícia falou quando ela veio aqui, falou quando a pessoa dá um sinal, né, na questão lá da vida ali, tem um sinal de que alguma coisa não vai bem no corpo, né, aí ela tem que procurar ajuda. E do relacionamento, eu acredito que é a mesma coisa. A pessoa não vai bem e não consegue se acertar, ela precisa procurar uma ajuda. Né? E aqui a gente tem ótimos profissionais, né, na cidade que estão ajudando, na cidade que as pessoas também estão nos acompanhando, e você está se especializando nessa área também, né? Estudando muito, trabalhando muito, e se alguém que conhece alguém que está passando por isso, nesse momento de pandemia, que muitas coisas ainda estão fechadas, outras estão
aí sobre orientações. Como que a pessoa hoje poderia procurar você para poder ter essa orientação, esse acompanhamento? Hoje eu tenho uma grande amiga também, né, que é a psicóloga Ingrid, e a gente realmente pensou em trabalhar, né, a gente está vendo esse grande problema que está acontecendo entre os casais, e a gente está montando um trabalho para realmente trabalhar com os casais, resgatar essa relação de família, resgatar essa relação matrimonial. Então, a gente está idealizando um trabalho para fazer com os casais. Hoje eu atendo na Multimed, né? A gente tem uma sala. E assim, é importante o casal não deixar chegar naquele ponto onde acha que já está tudo acabado, naquele ponto de crise. É importante quando os sinais começarem a aparecer, quando aqueles pequenos problemas eles não conseguirem resolver entre eles procurar ajuda para resolver. É aquilo que a gente falou, às vezes quem está de fora consegue enxergar de uma forma melhor. E o psicólogo, a gente estuda muitos anos para isso, a gente se especializa. Então a gente tem esse olhar de fora, mas a gente tem esse olhar profissional. Esse olhar que realmente é aquele trabalho conjunto, né, que não basta só o psicólogo ir lá e falar, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Mas a pessoa tem que querer a mudança. O casal tem que querer a mudança, a família tem que querer a mudança. Tanto a gente trabalhar com criança, adolescente, se todo mundo se unir, se todo mundo realmente quiser essa mudança, a mudança acontece. Isso é uma certeza. Se realmente a gente se empenhar, a gente querer que isso aconteça, a gente se unir para isso, a mudança acontece e perdura para a vida toda. Não é só uma mudança emergencial, mas realmente a gente fala assim, eu vou fazer uma terapia, eu vou procurar ajuda, eu não estou conseguindo resolver, às vezes uma coisa simples a gente consegue ajudar ele a resolver. Então isso vai ser uma mudança para a vida toda, né? Vai acrescentar muito, não só no relacionamento, mas para a pessoa mesmo. E aí pode ir o casal, e quando um dos dois não quer ir, pode ir um só também? Como que funciona? Então, padre, geralmente sempre tem um deles que procura, né? É muito raro os dois logo de uma vez procurar ajuda, né? Procurar terapia. Sempre tem um, né? Que vai atrás, que quer realmente que aconteça. Mas o que a gente entende? Que se essa outra pessoa foi procurar ajuda, é que o outro sabe que ela foi. Então já tem essa motivação, uma luz no fim do túnel. Então a intenção é a gente chamar essa outra pessoa, a gente colocar ali que é uma ajuda, a gente colocar ali que é uma visão externa para ajudar o interno, né? Que para eles terem essa percepção do micro ali dentro que está acontecendo, para mudar o macro. Então, é essa a ideia, mas sempre dá certo. Assim, como eu falei para o senhor, se realmente os dois falam assim, eu quero mudar, eu quero que melhore, eu quero que dê certo, realmente dá certo. Muito bem. Olha, muito bom esse bate-papo, você tem que voltar mesmo, porque, olha, despertou muitos assuntos. Você citou a Ingrid, né? A Ingrid, você falava que ela está tendo um trabalho com as crianças, né? Então, com certeza, a gente vai pensar, né, um bate-papo com ela aqui também. Principalmente, nós temos muitas mães, pais de crianças aqui da catequese, e às vezes até não estão aqui na catequese, mas têm muitas dúvidas. Tá? Muitas dúvidas, porque não tem manual, né? Infelizmente não tem manual. E se tivesse também, o brasileiro não lê manual, vai apertando os botãozinhos. Depois que lê, né? Mas vai ligando ali, achando que sabe. E às vezes aprende no dia a dia, na lida. Mas é sempre bom uma ajuda profissional quando as pessoas se sentem, não é capazes, mas se sentem enfraquecidas para tomar decisões. Né? Então isso daí também no relacionamento eu vejo que é muito necessário. Então vamos fazer o seguinte, você agora tem aí toda
o tempo, né? Mas o William já colocou que falta 5 minutos, eu ia falar que tem todo o tempo do mundo, mas só tem todo o tempo que ele colocou ali, né? Então você agora fazer as considerações, faltou algum assunto, você queira já falar também. Desde já a gente quer agradecer, né, a sua presença aqui, o seu sim, agradecer a Glícia que te indicou, né? Acho que esse período de pandemia está sendo legal para a gente conhecer as pessoas que vêm na igreja e nem sempre a gente conversa, né? Você já vem aqui na nossa paróquia, mas a gente ainda não teve esse tipo de conversa, esse tipo de relação, né? E isso foi bom, eu gostei muito e espero que a gente possa fazer muitos trabalhos aqui, né, em prol do nosso povo também. Mas fique à vontade para suas considerações finais. Só para a gente fechar, assim, realmente criar filho não vem com manual, é difícil, a gente sabe que é uma emoção a cada dia, é uma mudança a cada dia, realmente é um aprendizado, a gente aprende com eles, mas é importante a gente ter o diálogo, é importante exercitar o diálogo, exercitar a tolerância, exercitar a empatia. Então, são assim os 3 pilares para a gente poder restituir toda essa relação, né? O diálogo, a tolerância, a empatia, a gente realmente tem que praticar. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer toda a equipe, né, por ter me recebido. Eu confesso que eu fiquei bem preocupada, né, porque eu nunca tinha feito o meu café do padre, nunca tinha feito uma live, né? Então eu fico muito agradecida. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de coração. É importante, eu gosto muito de passar um pouco da experiência, de passar o meu aprendizado para vocês. Agradecer a Glícia, agradecer a minha família, né? Minha mãe, meus filhos, né, meu esposo, toda a minha família aqui, com certeza estão me assistindo. É importante, principalmente, né, a família que a gente deixa, né? Eu deixei família em outro estado, vó, avô, tios. Então, a gente ser abraçada, ser acalentada, né, pelo Senhor, por vocês, por esse calor humano é muito importante. E assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o amor, o afeto entre o outro, entre a família, é muito importante. Isso tira qualquer ser humano da infelicidade. Então, vamos disseminar o amor, vamos disseminar o afeto, vamos trazer o que a gente realmente tem de bom, vamos usar as nossas qualidades para ajudar o próximo, né? A gente tem tanta coisa boa a oferecer, então, que a gente pode oferecer gratuito, seja um sorriso, seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja uma mensagem, né, que a gente manda para o outro, como você está, como você se sente. Então, vamos transmitir isso. Eu agradeço muito a participação. Espero de coração que todos tenham gostado. E gostamos. E você virá outras vezes, se Deus quiser. Muito bem, hoje nós encerramos o bate-papo na paróquia, conversando com a doutora Jennifer, falando sobre os relacionamentos em tempo de pandemia. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um bom descanso, fique com Deus e fique na sua casa. Um beijo, obrigada.